sangue de Jesus. E nós te rendemos graças, ó Deus. Te rendemos glórias, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo cuidado que o Senhor tem por nós e pelo cuidado que o Senhor ainda terá sobre as nossas vidas, pelos livramentos. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Graças a todos, amém? Bom dia a todos, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do nosso Pai. Aleluia. Senhor, Tu tens sido verdadeiramente nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação, Senhor. Te agradecemos o teu nome, ó Deus querido, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Temos motivos, ó Pai, para estarmos felizes, alegres, ó Deus Todo-Poderoso, porque se não for o Senhor ao nosso lado, o que seria da nossa vida, Pai querido? Obrigado a Deus pela provisão, Deus querido. Obrigado, Senhor, pelos teus cuidados, ó Pai Todo-Poderoso. Obrigado a Deus por teu grande amor sobre nossa vida, Pai querido. Obrigado a Deus porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã sobre nossa vida, Pai. E isto é a causa de nós não sermos consumidos, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai querido, tem nos fortificado, Deus tem nos guardado, ó Pai querido. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, Deus querido. Ficaremos aqui, ó Deus, durante muito tempo agradecendo, Deus, por cada momento da nossa vida, Pai querido, por cada agir do Senhor em nosso favor, ó Pai Todo-Poderoso, porque Tu, ó Deus, é o Deus que trabalha por nós, ó Deus querido, e trabalha para aqueles que no Senhor confiam, Pai querido. Assim diz a Sua palavra, Pai amado. Te agradecemos, ó Deus querido, te entronizamos, ó Deus, como Senhor e Rei sobre nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, que a Tua presença, Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, se manifeste neste manhã, neste lugar, Senhor, Deus querido. Ó Deus, que o vento do Espírito sopre sobre este lugar, ó Deus querido. Ó Deus, sopra sobre este lugar, sopra sobre nossas vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado. Ó Deus, que a nossa estrutura seja abalada, Pai, pela Tua presença, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós precisamos de Ti, Pai Todo-Poderoso. Precisamos do Teu Espírito, ó Pai. Bendito Davi, ó Pai querido, um homem cheio de riquezas, ó Pai querido, de poder, ó Deus amado. Mas uma coisa ele queria, Pai, que o Senhor não lançasse ele fora da Tua presença, Pai querido, nem retirasse dele o Teu Espírito Santo, ó Pai querido. De nada importa toda a riqueza deste mundo, ó Pai, se nós não tivermos a Tua presença conosco, ó Pai querido. Por isso nós também, ó Deus, assim como Davi, Pai, ore segundo o coração do Senhor, ó Pai querido. E também, ó Deus, o Senhor, ó Pai, não nos lance fora da Tua presença, Pai, nem retire de nós o Teu Espírito Santo, ó Pai. Somos pecadores sim, Pai, confessamos nossos pecados, ó Deus Todo-Poderoso, porque sabemos e reconhecemos que o Senhor é Deus poderoso para nos perdoar, ó Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, cuida, Pai, daqueles que não estão aqui nesta manhã, Senhor Deus querido. Senhor, manifesta a Tua graça, Pai, que em todo e qualquer lugar, ó Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo é que eu lhe peço neste momento, ó Pai querido, já te agradecendo, ó Deus, por todas as coisas, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, hoje, para todos sempre, Senhor. Amém. E graças ao Seu santo e bendito nome, meu Pai querido. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia. Já também agradecendo e louvando a Deus, nós vamos celebrar a nossa oferta, o nosso dízimo nesta manhã.
aqueles que já fizeram, é só agradecer a Deus, louvar a Deus, porque é o Pai, é o Senhor que nos dá semente para semearmos e pão para alimento. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvado seja Deus. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel na nossa vida, Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos suprido, ó Pai querido. Ó Deus, o Senhor tem sido verdadeiramente, ó Pai querido, aquele que nos supre de todas as nossas necessidades, Pai querido. Te agradecemos por tudo isso, Pai. E celebramos o Teu nome nesta manhã também, Senhor Deus querido. Ó Deus, honrando ao Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta, Pai querido. Agradecendo ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai querido, de trazermos à Tua casa, Pai querido. Ó Deus, aquilo que dará sustento, ó Deus querido, para que ela possa continuar manifestando a Tua palavra, Senhor Deus querido, que é alimento para a alma, Senhor Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, abençoamos e consagramos ao Senhor, Pai querido, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Nós estamos vendo, Senhor, o nosso projetor que está em manutenção, depois de tantos anos. Mas Deus, nosso louvor a Deus é algo que tem que sair do fundo do nosso coração. Tem que ser entregue a Deus. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para o louvor e glória do Senhor. E nós temos que nos apresentar diante dele com alegria, com um cântico novo, porque Deus é fiel em toda a sua palavra, em tudo aquilo que nós precisamos, e todas as suas promessas, e nós agradecemos a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo. Abra a tua palavra, a tua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11. O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, usado por Deus para pregar aos gentios, aquele que tinha o cuidado das igrejas sobre a vida dele. Ele, enquanto não podia estar presente nas igrejas, ele enviava cartas para que a igreja fosse edificada no Senhor. E ele traz algumas coisas que nós precisamos entender. As suas palavras. Ele diz assim, olha, escrevendo à igreja de Corinto: quisera eu, a partir do versículo 1, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Não é que ele era louco, louco de loucura, mas pelas suas palavras, por aquilo que ele falava.
por aquilo que ele sempre dava ênfase para a igreja, para que a igreja fosse uma igreja santa, uma igreja que manifestasse a presença de Deus, para que falasse, fizesse aquilo que deveria ser feito, pregasse o Evangelho da forma como deveria ser pregado. Ele diz: suportai-me, pois. Versículo 2: porque zelo por vós, como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então veja bem, ele está pedindo para a igreja para suportar as suas palavras, os seus ensinamentos, a sua repreensão, o seu ensino. Porque a preocupação do apóstolo Paulo é ter o zelo que ele deveria ter com a igreja, o mesmo zelo que Deus zela com o seu povo, o mesmo zelo que Deus zela pela sua palavra. Ele diz porque ele está fazendo tudo isso, ele escreveu todas essas cartas às igrejas, escreveu isso para que tinha uma função, era o quê? Preparar a igreja para apresentar a igreja como uma virgem pura para o esposo, que é Cristo, porque a igreja de Deus, a igreja é a noiva de Cristo, e ele precisava deixar a igreja preparada para ser apresentada ao Senhor, ao seu esposo, que é Cristo. Então ele tinha que falar, ele tinha que ensinar a igreja, ele tinha que repreender a igreja naquilo que fosse necessário. Para quê? Para que a igreja fosse aperfeiçoada, para que fosse apresentada a Deus como uma virgem pura. Mas ele diz assim, olha, mas a preocupação dele, o zelo dele, ele diz, olha, mas mesmo assim, mesmo escrevendo, mesmo falando, mesmo deixando vocês repetindo as mesmas coisas, ele diz, mas mesmo assim, eu tenho temor em mim. Eu temo, ele diz, no versículo de número 3, eu tenho receio em mim que a serpente foi astuta ao enganar Eva, veio com palavras de engano. E hoje nós temos os falsos mestres apresentando coisas, enganando vidas de pessoas, por quê? Por falta de conhecimento. Porque ele diz, olha, assim como a serpente, com a astúcia que teve, enganou a Eva, chegou até Eva e falou, não, Eva, não é assim que Deus disse, que se você comer, você vai... Não, mas não é, você não vai morrer, não vai... E a Eva recebeu e conversou com a serpente, e recebeu aquela palavra, e ela então, o que aconteceu? Ela foi enganada. E esse é o temor, o receio do apóstolo Paulo. O receio que, assim como a serpente foi enganada lá no paraíso, como Eva foi enganada pela serpente lá no paraíso, por causa da astúcia da serpente, ele falou assim, seja também corrompida a vossa mente. De que forma? Recebendo falsos ensinos, ouvindo os falsos mestres, ouvindo os falsos pastores, ouvindo aqueles que são mercadores da palavra, que vendem o evangelho, vendem a salvação e assim por diante. Então o temor dele é que a mente das pessoas sejam corrompidas, a mente da igreja seja corrompida, por ensinamentos falsos, errôneos, e de alguma forma, ele fala, porque o evangelho de Deus é simples, a palavra de Deus é simples. Ele fala assim, olha, seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. O evangelho de Deus é simples e puro. Na palavra de Deus não tem coisas difíceis de se compreender. A palavra de Deus é sim ou não. Ou você é ou você não é. Ou você serve a Deus ou não serve a Deus. Temos que nos apartar do pecado, temos que fugir das coisas do mundo, não podemos mais ser amigos do mundo.
é amigo dos prazeres, de ser amigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, assim por diante. É salvação, é santificação, é buscar a santificação, é buscar o conhecimento de Deus, saber exatamente quem nós estamos servindo, porque com toda certeza a pessoa dentro da igreja não conhece verdadeiramente quem é Deus. Então ele fala, esse é o meu receio. Eu receio por isso, a igreja tem que saber. E hoje, muito mais hoje, que nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo. Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Nós precisamos atentar, mas eu já ouvi tanto falar a respeito de santificação, já ouvi falar a respeito de ressurreição, já ouvi falar a respeito da vinda de Jesus Cristo. Hoje, muito mais, nós estamos ouvindo, diariamente nós ouvimos isso. Então, mas isso, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu falo isso, estou falando isso por causa do conselho, para que vocês não sejam corrompidos. Porque o príncipe deste mundo, Satanás, que é o príncipe deste mundo, e há dentro do nosso meio falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, e para quê? Para que enredar as pessoas, fazendo as suas pessoas presas por um falso ensinamento. Vai um pouquinho para frente, vai ali em Filipenses capítulo número 3. É 2 Coríntios, depois vem Gálatas, Efésios, aí vem Filipenses. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Filipe, ele diz assim, olha, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Olha o que ele está dizendo para aquele Filipe agora. Quanto a ele, ele fala assim, olha, quanto ao mais falar, ele fala, primeiro você se alegra em Deus. Depois ele fala, olha, para mim não é desgosto, para mim não é peso, para mim não é ruim, para mim não é difícil falar para vocês as mesmas coisas, escrever as mesmas coisas, falar as mesmas coisas, santificação, pureza, pecado e todas essas coisas que nós temos ouvido todos os dias, ele fala, não me desgosta, eu vou sempre falar as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. É segurança para vocês. Por isso que eu falo as mesmas coisas. Por isso que o Evangelho, se você sair daqui e pegar e ouvir a palavra em outro lugar, você vai ouvir que estão falando a mesma coisa. Estão falando a mesma palavra, é a mesma palavra, pedindo à igreja se santifique, se separe e se arrependa dos seus maus caminhos, assim por diante. Aí ele continua dizendo, nós estávamos falando dos falsos mestres, dos falsos doutores. Olha o que ele diz no versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, porque assim como tem o bom, tem o mal. Assim como tem aquele que prega a verdade, tem aquele que prega a mentira. Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. O que é a circuncisão? Cortar a carne. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A carne, a nossa vontade própria, a vontade da carne, né? Ele fala assim, olha, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, mais ainda. Mas não é, nós não podemos confiar na carne, porque a carne, ela luta contra o Espírito. A carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. A nossa carne fala, fica na cama, está friozinho. O Espírito fala, não, vai para a casa do Senhor, vai adorar a Deus. A nossa carne fala, olha, vamos buscar os prazeres. O Espírito fala, não, vamos nos santificar. E assim por diante. Então nós precisamos aprender que nós estamos ouvindo as palavras de Deus, todos os dias ela é pregada, a igreja prega a palavra, a igreja prega o Evangelho de Deus, a igreja prega o arrependimento, a igreja prega a salvação, a igreja está pregando a volta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai voltar a buscar a sua igreja.
nós precisamos do quê? É nos manter na presença de Deus, tomando cuidado com os falsos, porque os falsos estão no nosso meio. Amém, queridos? O falso está no nosso meio, o falso está falando coisas, usando a palavra de Deus para, de uma certa forma, fazer as pessoas presas suas. Então as pessoas ficam presas a um falso profeta, ficam presas a uma falsa doutrina, e o que acontece? Se afasta de Deus. E é isso que o temor do apóstolo Paulo, sejam de alguma forma corrompidos a nossa mente com palavras que não são verdadeiras, com heresias que estão sendo pregadas. Então nós temos que tomar cuidado, a igreja tem que tomar cuidado, a igreja precisa falar aquilo que tem que ser necessário para a pregação do Evangelho. O Evangelho é simples, simplicidade, é pureza, é puro. O Evangelho de Deus não tem nada que vai nos levar, a nossa vida não vai ser igual em outras circunstâncias. Ali no versículo 17, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tem em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia ele, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Veja bem, ele está dizendo que esses são inimigos da cruz de Cristo, mas eles estão aonde? No nosso meio. Não está longe de nós, não está fora, está no nosso meio. Mas são inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Aí o que acontece? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, só pensam em si. Não pensam no que é do reino, no que é de Deus. E a glória de Deus está na sua infâmia. E fala coisas ruins, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então não está longe de nós, está no nosso meio. Assim como ele fala da parábola do joio e do trigo, o joio foi semeado no meio do trigo, mas não pode se arrancar o joio junto com o trigo, porque senão, se arrancar o joio, o trigo vai sair junto. Então estão no nosso meio, mas vai chegar um momento em que eles serão arrancados, chegar o momento em que eles não estarão mais no nosso meio. Aí ele diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Nunca se falou tanto na volta de Cristo como nós estamos ouvindo nos últimos dias. E o relógio é o relógio do fim, já está funcionando. As coisas estão as profecias estão se cumprindo. Essa semana Israel está sendo atacado por todos os lados. A Bíblia fala do momento em que Israel foi sitiado. Vamos ver agora o Irã atacando Israel e assim por diante. Então nós estamos vendo que Israel verdadeiramente está sitiado. Isso é uma palavra profética, que isso ia acontecer. Mas mesmo sendo atacado em todos os lados, Israel não vai acontecer nada com Israel, porque Israel é Israel de Deus, é a cidade santa, é o país que Deus escolheu. E nós vamos, se olharmos para as profecias bíblicas, nós vamos ver que o que está acontecendo verdadeiramente é coisa do final, é coisa do fim. Então nós precisamos estar atento a todas essas coisas. Tudo está acontecendo. Então nunca se falou tanto na volta de Cristo como está sendo falado nos últimos dias. Por quê? Porque os sinais que estão aí indicam aqueles sinais que nós vamos ver, que lá está escrito em Mateus capítulo 24, nós vamos ver que os sinais estão todos se cumprindo. Então, nesse tempo que nós temos, nós precisamos estar mais atentos às palavras que estão sendo ouvidas, para que nós possamos, a nossa vida estar de conformidade com a palavra de Deus, porque vai chegar o momento em que Deus vai arrebatar a sua igreja. Nós vamos falar ainda sobre a vinda de Cristo, sobre a ressurreição. Então nós precisamos estar atentos das coisas do Senhor. Amém, igreja? Por isso que o apóstolo Paulo fala: não me canse de falar das mesmas coisas, eu receio que vocês sejam corrompidos a vossa mente, porque
assim como está sendo pregada a verdade, estão sendo faladas mentiras e heresias para enredar o povo, para prender o povo, para fazer presa própria de alguém. Mas isso não é do Senhor, não vem do Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo, mas nós precisamos guardar na nossa mente. Por isso que a Bíblia diz, né, que a nossa mente tem que estar cativa em Cristo. Somos do Senhor, então a nossa mente precisa estar cativa em Cristo. Só para você ter uma ideia, vai ali um pouquinho, mais um pouquinho para frente, 1 Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o apóstolo Paulo novamente aqui, ó. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. E como é esse dia? Quando andarem dizendo paz e segurança, esse lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores do parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Então, quando começar a falar, não vai ter paz, vai ter paz, a segurança, isso, aquilo, pode esperar que as coisas vão vir, como ele está dizendo aqui, terão repentinamente destruição sobre tudo. Então, precisamos estar atentos. No versículo 4 ele diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. O que é estar em trevas? Está sem conhecimento. Porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo falada. Então nós não estamos, treva é falta de conhecimento. Então nós não estamos em trevas, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Eu não sabia, porque eu não vi. Não, nós já estamos sendo inteirados das coisas que estão acontecendo. A igreja está fazendo isso, pregando, anunciando, falando. Para quê? Para que esse dia não nos apanhe de surpresa. Porque não vai ter desculpa, né? Porque vós todos sois filhos da luz. Nós somos filhos da luz, filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Noite, escuridão, trevas, escuridão, falta de conhecimento, a luz do conhecimento. Ele diz assim, pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. É necessidade, né? Vigiar e orar. Vigiando e orando. Os que dormem de noite, os que se embriagam, de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos no dia, sejamos sóbrios, revestindo a couraça da fé, do amor e do amor como capacete e a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, nós que estamos em Cristo, nós não fomos destinados para a ira de Deus. Muito pelo contrário, nós fomos destinados para alcançar salvação através de Jesus Cristo. Amém? Que morreu por nós para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Cristo. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então nós não fomos destinados à ira de Deus. O que significa isso? Significa que Deus não vai se voltar contra nós com ira, muito pelo contrário. Não foi para isso que Deus nos chamou e nos destinou. Deus nos chamou e nos destinou para alcançar salvação. Aleluia! Salvação através de Jesus Cristo. Amém? Por isso que morreu por nós. Para que, quer eu esteja vigiando, ou quer eu esteja dormindo, eu esteja vivendo em união com Cristo. Em qualquer situação, eu estou com Cristo, Cristo está comigo. Por isso ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém, igreja? Por isso que a igreja incessantemente ela vai pregar, até a volta de Cristo vai pregar sobre salvação, sobre arrependimento
pecados, vai pregar sobre santificação, vai pregar sobre o fato de nós não darmos lugar à carne, o fato de nós não sermos amigos do mundo, das coisas do mundo, vivemos uma vida de santificação para Deus e assim por diante. Como está escrito, né? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, que nós sejamos santificados no corpo, no espírito, para que quando chegar aquele momento do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, arrebatar os mortos, Tessalonicenses fala muito a respeito disso, da vinda de Jesus Cristo. Então, para quando chegar esse momento, nós estejamos preparados, como ele diz aqui, para que não sejamos pegos como ele disse aqui, para que não sejamos pegos desprevenidos, muito pelo contrário, mas para que nós estamos sendo ensinados, instruídos a respeito das coisas que irão acontecer, estão acontecendo já e irão acontecer com nossas vidas. Por isso ele também diz na sua palavra: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que eu e você, nós não estamos em Cristo, não é em vão. O Cristo nos chamou, nós estamos na igreja, dentro da casa do Senhor. Ele nos chamou para quê? Para alcançar salvação em Cristo Jesus, não para que nós recebêssemos a ira de Deus sobre a nossa vida, porque nós não suportaremos a ira de Deus. O mundo sim, o mundo vai receber a ira de Deus, vai cair sobre o mundo, e nós algo que nós precisamos atentar para essas coisas: estar em Deus, estar na presença de Deus, estar com Deus, viver com Deus, buscar as coisas que são de Deus, não buscar as coisas que são do mundo, atentar, para tomar cuidado, para que o diabo, ele está lutando, ele sabe que o tempo dele está chegando, também está lutando com todas as suas armas, com todas as suas astúcias, para quê? Para nos tirar da presença de Deus, não do mundo lá fora, mas vocês estão dentro da igreja, para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer desacreditar em Deus, das suas promessas e fazer a vontade de Deus, de Satanás. E a própria palavra do apóstolo Paulo diz que o diabo, ele até se transforma em um anjo de luz, astuto, tudo para arrebatar as pessoas da presença de Deus. Mas o próprio Senhor Jesus disse que aquele que está em Cristo, o diabo não lhe toca. Por isso estar em Deus é importante, buscar a presença de Deus, viver com Deus e entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus de uma forma irrestrita, integral, para que Deus possa fazer a vontade dele na nossa vida. E nós, com certeza, não receberemos a ira de Deus, mas o consolo e a salvação em Cristo Jesus. Então, nós precisamos anunciar essa palavra, pregar essa palavra. Por isso que Jesus Cristo, no princípio, ele disse: olha, ide e pregai o Evangelho por todos os cantos. O Evangelho, o Evangelho, a salvação, pregue em todos os lugares, para que as pessoas possam saber que Deus, o Senhor Jesus, irá voltar. E Ele vai buscar o seu povo, buscar a sua igreja. E nós temos que estar aqui. Há esperança para aquele que está escrito. Há esperança. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando a guardar, ensinando a perseverar, ensinando a ter esperança em Cristo Jesus. E virão dias difíceis, mas como nós dissemos, aquele que está em Cristo, nós não vamos estar só. E Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele estará conosco. Em nome de Jesus, essa é uma grande verdade da palavra de Deus e nós não podemos nos esquecer disso. Feche seus olhos por um instante. Feche a tua Bíblia, pode fechar. Jesus vai
voltar, igreja. Jesus vai voltar. A palavra está sendo pregada para que nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos estar atentos a todos os acontecimentos. Pegar a palavra de Deus e, através da palavra, compararmos com aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Temos que tomar cuidado para que não sejamos também, de alguma forma, que seja corrompida a nossa mente, que de alguma forma haja um tipo de possibilidade de nós sermos corrompidos por tudo aquilo que o diabo intenta contra a nossa vida, com palavras, porque na sua astúcia é o que ele faz, é tentar, usando às vezes a própria palavra de Deus, para nos fazer desviar daquilo que o Senhor preparou para mim, preparou para você. Nós precisamos buscar constantemente conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Buscar conhecer a Deus na sua essência. Buscar conhecer a vontade de Deus nos mínimos detalhes. A vontade de Deus, assim como há no Evangelho simplicidade, pureza, a vontade de Deus também, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável à nossa vida. Não nos desagrada a vontade de Deus. Deus não quer o meu sacrifício. Deus não vai me sacrificar. Deus não vai nos sacrificar. Muito pelo contrário. Jesus Cristo já se fez sacrifício por nós. Por isso o apóstolo Paulo nos instrui a vigiai e orai. Orai sem cessar. Não deixe de buscar a Deus nesses tempos. A nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, de busca, tem que ser intensificada nesses últimos dias. O Senhor está nos ensinando, através da sua palavra, justamente para que eu e você não seja pego de surpresa, porque nós estamos sendo inteirados da vontade de Deus e dos acontecimentos que virão, para que Ele também nos espante diante dessas coisas. Eu e você, nós fomos escolhidos, destinados à salvação. Alegrai-vos no Senhor, disse o apóstolo Paulo, porque você foi destinado à salvação, não para a ira, porque nós não suportaríamos. Em nome de Jesus Cristo, que a nossa vida seja pautada na palavra de Deus, todos os dias. Como nós já dissemos aqui, a cada dia é um novo dia,
É uma nova decisão que nós temos que tomar todos os dias. Hoje eu vou viver por Cristo. Amanhã viveremos por Cristo e assim por diante. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos fortaleça, nos fortifique. Ainda que haja luta, ainda que haja aflição, ainda que haja perseguição, nós não desistiremos. Não vamos olhar para trás, mas vamos prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus sobre a nossa vida. Por mais que o diabo entenda contra a nossa vida está recoberta em Cristo Jesus. E devemos permanecer assim. Deus é bom em todo o tempo. Ele tem nos abençoado. Ele nos amou tanto. Sendo nós ainda pecadores, Ele nos ama com amor incondicional. A nossa alegria em servir ao Senhor é porque Deus não pede nada em troca, nenhum sacrifício. Que a nossa vida, que haja em nós um momento de reflexão, que haja em nós um momento de nós repensarmos as nossas vontades e os nossos desejos. E ao falarmos com Deus, nós devemos perguntar a Deus: Senhor, isso vai te agradar, Senhor? Este caminho que eu estou caminhando, é do seu agrado, é da sua vontade. Ainda temos que aproveitar enquanto ainda é tempo. Como diz a palavra de Deus hoje: se ouvis a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deixe a palavra entrar. A palavra é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, cheio de glória. Deixe a palavra fazer na nossa vida aquilo que precisa ser feito, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é poderosa. Em nome de Jesus Cristo, receba nesta manhã a paz do Senhor Jesus sobre sua vida. Receba nesta manhã o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. Para que nós possamos continuar na caminhada rumo ao alvo que é Cristo Jesus. E como o apóstolo Paulo disse, o zelo, o cuidado para nos apresentar a Cristo como noiva de Cristo, pura, virgem, naquele momento que está preparado para acontecer, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue derramando sobre nossa vida do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, e que nós achemos graça diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças ao nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ouvir a palavra. Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ouvir a palavra. E a palavra não vai mudar.
palavra era a mesma. Jesus disse, né? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre. Se alguém quiser pregar um outro evangelho, vai cair diante da ira do Senhor, porque não há outro evangelho a não ser esse que seja verdadeiro, simples e puro. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus. Grava a tua palavra, Pai, na tábua do nosso coração, Pai querido Santo. Como diz lá nos Salmos, ó Deus querido, a tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Que ela seja guardada, Deus Todo-Poderoso, que no momento oportuno, Senhor, o teu Espírito Santo nos faça lembrar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem falado, Pai querido, daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai querido Santo. Abençoe a nossa semana, Pai querido, abençoe o nosso mês, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, oramos por Israel, Senhor Deus querido, oramos pela paz em Israel, Senhor Deus querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Sabemos que o Senhor está cuidando do seu povo, Senhor. O Senhor está atento a tudo, Senhor Deus querido. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pelo poderoso, que haja paz, ó Pai, em Jerusalém, Deus querido. É o que eu te peço neste momento, Deus querido. Está agradecendo, ó Pai Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem dado, Pai. É para a glória do teu nome que nós oramos, ó Deus querido. Te agradecemos e te improvisamos nesta manhã, Senhor, como Rei e Senhor da nossa vida, hoje para todos sempre, Senhor. Amém? E graças a Deus, ó Pai. Eu despeço a toda a igreja, Pai, debaixo desta palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso, e declaro sobre ela, Pai, que o amor do Senhor, o Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a unção, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje, para todos sempre. E toda igreja que recebe, diga amém. Graças a Deus. Vamos agora com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, vão em paz. Não se esqueça, o Senhor vos ama e eu vos amo também.